Mas é isso, né? Você, quando a gente se conheceu, eu acho que você estava ainda na Ford, né? Era pequenininho lá, do lado de Andressa, Pamela, Celinho, Hélio Perini, né? Essa turma toda. E hoje aí, numa das maiores referências que a gente tem de números, assim, muito ligados à indústria, à Anfávia, ao crescimento. Então, eu já vou começar com isso, Leandro. Como que você viu esse ano? Como você viu 2024? Olha, este ano foi um ano muito surpreendente, porque quando a gente organiza o nosso evento no ano anterior para falar de perspectivas do ano, por exemplo, a economia, não se esperava que a economia crescesse tanto. Então você olha, por exemplo, para o segmento de caminhões, né, que acompanha o crescimento do PIB. O PIB vai crescer 3,3%, o segmento de caminhões bombou. Então, isso também reflete no desempenho das vendas de veículos, que cresceu 12%, vai crescer 12%, acima da expectativa da Anfávia. Nossa, que legal, porque existe uma grande dúvida, Leandro, e você acompanhou isso passo a passo. Quanto tempo a gente demoraria para chegar naquele patamar antes da Covid? Porque a Covid criou um hiato muito grande na indústria, no mercado, nas vendas, na produção, muito quebra-quebra, depois uma parada até por conta de falta de semicondutores, falta de peças. Foi um gargalo muito pesado para a indústria em geral. E se não me falha a memória, naquele momento existia uma expectativa de chegar em 2,7 e me falaram até que isso talvez a gente recuperasse só em 6, 7 anos. Ou seja, essa recuperação talvez seja um pouquinho adiantada, antecipada, né? Não dá para dizer que a gente vai chegar lá, mas o ritmo está muito bom. Hoje qual que é o número? Qual o número para 2024? 2.650.000 unidades é a projeção mais otimista dos executivos da indústria. A gente vai chegar em algum momento naquele patamar, não lembro se foi 2012 ou 2008, que era próximo de 3,7, 3,8 milhões, à época com uma capacidade produtiva de 5 milhões. Existe esse cenário ainda para o Brasil? Infelizmente, essa realidade não faz mais parte da realidade da indústria, porque o produto também mudou, né? Quando a gente teve o recorde, tínhamos os carros chamados populares, ou os carros mais acessíveis. Hoje, o ticket médio de um veículo está a R$150 mil, né? Você considerando todas as faixas de preço. E esse é um valor muito alto para a maioria do consumidor. Mas essa também é uma boa notícia, porque os carros estão mais seguros, mais tecnológicos, evoluíram bastante os carros nacionais. Então, isso também é um ponto positivo. Só que isso tem um preço. Você comentou uma coisa muito interessante que pouca gente sabe e atribui só à indústria, só aos impostos ou à ganância das montadoras quando a gente perdeu aquele carro popular e passou a só ter um carro de entrada. Do carro popular até esse carro de entrada, hoje próximo de 70, 75 mil, teve um acréscimo por lei de gadgets, ou seja, de atributos de tecnologia para segurança que naturalmente acabaram levando esse patamar, não foi isso? Exatamente. A gente pode falar do ABS, mas também, né, do sistema SP de frenagem de segurança, e agora todo o sistema que passa gradativamente a ser obrigatório, como o ADAS, né, o sistema de ajuda à condução do veículo. Então, tem muita tecnologia agregada ao veículo que a gente tem que pagar esse preço, mas isso diminui o mercado. Exatamente. Sabe que o Ricardo Dilser, nosso querido amigo, colega, que agora está de volta para o nosso lado, não está mais como executivo de montadora, a gente comentou uma coisa muito interessante e eu queria a tua opinião. Quando a gente falava de carros autônomos, de todas aquelas tecnologias embarcadas, que mostravam um lado, para mim, totalmente irreal, não sei se você vai concordar comigo, Leandro, do cara dormindo, deitado com nível 5 ou de braço cruzado, relaxando durante uma viagem. Eu acho que o ADAS veio exatamente para desmistificar isso e colocar, olha, é legal quando você tem essa automação e essa tecnologia trabalhando para a segurança, mas não para futilidade, né? Exatamente. Você já andou num carro autônomo, Alex? Eu andei uma vez em Mountain View, num carro da Waymo, um carro 5, nível 5, né? Que você apertava um botão, mas o que era Mountain View? A Waymo é um braço do Google e ela era um circuito totalmente controlado, como se você estivesse brincando no Autorama, onde você tem controle de cada uma das curvas. Sim.
e tudo muito mapeado, ou seja, funcionava para Mountain View, nunca funcionaria nem para São Francisco, nem para Los Angeles, muito menos para São Paulo. A gente já andou em algumas tentativas, né? 2.0, 2.5, mas com a nossa infraestrutura viária, aquilo não seria possível, né? A tecnologia é muito legal. Eu também já andei num Tesla, num circuito controlado de nível 5, que você percebe que o carro toma o controle de tudo e está enxergando todas as movimentações, tanto laterais quanto frontais, né? Mas é muito difícil você ter hoje, com a capacidade dos computadores e da eletrônica embarcada, conseguir mapear todas as situações. Então o autônomo ainda está um pouco distante. E vou falar uma coisa para você: quando você está num carro autônomo, dá vontade de você tomar o volante e voltar a dirigir, porque é uma paixão. Sim, concordo totalmente com você. Eu acho que é legal essa tecnologia embarcada trabalhando para a segurança e não para essa comodidade que não existe, que parece aquela coisa da foto, né? Que é para mostrar para o vizinho, enfim. Sim. Você falou um pouco de 2024, mexendo um pouco na tua bola de cristal, que para o Brasil realmente é mexer em bola de cristal. Não, é muito imprevisível, mas como você vê 2025, Leandro? Alex, a gente acabou de realizar o nosso Congresso Perspectivas há 2 semanas, quando nós falamos de 2025. E a questão passa pela economia brasileira. Hoje, há muita incerteza e volatilidade, né? Você vê o dólar como está nesse patamar de 6. Então, o PIB pode crescer 1,5, 1,9. Essa é a projeção de hoje. Mas no ano passado também era, e a gente cresceu 3%. O mercado cresceu 12%. A projeção para 2024 era 6%. Então, eu sou um otimista. Eu acho que com a questão da taxa de desemprego mais baixa na história, o dinheiro está na mão do consumidor. A decisão está na mão dele e com um pouco de dinheiro no bolso, pelo menos mais do que a gente está vendo no passado. Eu acho que isso vai se reverter em vendas de carros usados para quem está entrando no mercado, né? Porque não tem ainda todo esse montante para comprar um carro zero, mas o carro usado puxa a venda do carro zero, porque o cara que tem o carro usado e está vendendo o carro usado dele, certamente vai para um carro zero. Então, essa é uma roda que está se movimentando. Eu sou otimista. Nós vamos aguardar agora a semana que vem. Ou essa semana? Não, no final de dezembro a gente vai ter a projeção da Anfavea. Eu acho que ela é realmente a baliza que nós vamos ter para o crescimento o ano que vem. Mas eu sou otimista, eu acho que vai crescer mais. Dá um número para chegar em dezembro de 2025. Difícil, hein? Que desafio você está me dando, Alex? Olha. Posso chutar 2,93? É possível chegar nisso ou não? Eu estou pensando em 6. Olha só, já é um grande patamar. Você comentava comigo nos bastidores que você vai tirar 3 meses sabáticos no Canadá. E como autodata, eu imaginei que fosse aquele 3 meses sabáticos para passear. Você vai poder trazer muito disso, de mobilidade urbana, de novas tecnologias, um país extremamente avançado, que eu gostei. Você falou que é Vancouver. Eu ia muito para Vancouver, para a Fórmula Indy, adorava Vancouver, você certamente vai adorar. Para mim é um espetáculo. Mas o porquê dessa viagem e o que você pode trazer na bagagem 3 meses depois para a Autodata? Tá, eu vou estudar. Mas eu não consigo ficar parado, né? Acho que a gente não consegue. A gente está em movimento o tempo todo e eu acredito que eu vou poder ter oportunidade de ver um pouco sobre essas tecnologias novas que estão mais maduras no mercado canadense pela proximidade dos Estados Unidos, né? Então, vamos ver se eu vou andar nos carros elétricos no inverno, porque carro elétrico no inverno é um desafio. Nós vimos agora, recentemente no inverno nos Estados Unidos, muitos problemas com consumidores relacionados à autonomia do carro, né? E a durabilidade da energia dentro da bateria. Então eu estou curioso para ver isso na prática. Já que você falou de eletrificação, como você vê hoje a eletrificação aqui no Brasil? Quando eu falo de eletrificação, eu falo geral, não falo só da infraestrutura elétrica viária, mas eu falo desses 2 universos, do híbrido e do 100% elétrico. Que números que vocês têm na Autodata para embasar tudo isso? Alex, antes disso, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte: nós não estamos sendo honestos com o consumidor. O veículo elétrico ou a eletrificação ou qualquer outra tecnologia, ela está sendo utilizada hoje como um argumento de marketing para as pessoas terem acesso a uma tecnologia nova sem pensar justamente qual é a função dessa tecnologia. A eletrificação, ela tem uma função específica que é retirar o CO2 da atmosfera.
Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que vem acontecendo de eventos climáticos, né? Uma chuva forte aconteceu em São Paulo recentemente. A gente fica sem energia elétrica. Sem energia elétrica. Tudo isso está conectado com a emissão de CO2, que os veículos são parte do problema. Mas a verdade é que a quantidade de carros elétricos no mercado, ou a quantidade de tecnologias que supostamente retiram o CO2 da atmosfera, não tá fazendo esse trabalho. Eu fiz uma reportagem agora no meio do ano de 2024, mostrando que as emissões no maior país do mundo de emissões da China está aumentando. As emissões dos Estados Unidos, que reduziu as suas emissões, continuam aumentando. As emissões na Europa estão aumentando. E olha só, as emissões aqui no Brasil também estão aumentando. Ou seja, nós não estamos falando de resolver o problema. Nós estamos falando de um carro que tem algumas tecnologias interessantes, que o consumidor tem o direito de desejar, mas quando a gente pensa que o carro elétrico e a eletrificação vem para ajudar a retirar o CO2 da atmosfera, isso de fato não está acontecendo. Qual que você acha que é o próximo passo, então, não só da indústria da eletrificação, mas da indústria em geral? Porque a gente já viu algumas disrupturas no nosso mercado, e aí, como você é um cara ávido por tecnologia, né? E você viveu isso durante esses 27 anos, do carro, por exemplo, o câmbio automático ser muito caro, ser inacessível, e hoje é praticamente o mesmo custo, nem se fala de diferença de custo de um carro automático, pelo contrário, a gente não fala muito de carro manual, né? Dentre esses 27 anos, qual foi a maior disruptura que você viu? Qual foi o maior avanço? Foi eficiência energética? Foi downsize de motores? Qual a tua leitura sobre esse avanço? Olha, é importante dizer, né, quando eu falo que a indústria automotiva, né, os carros elétricos não estão resolvendo o problema, mas é importante dizer que a indústria automotiva está fazendo o seu papel. Ela está apresentando alternativas, né, ela está em busca de soluções para esse problema. Talvez o carro elétrico, né, o elétrico que é colocado... O puro. Ou seja, esta tecnologia a solução, né, mas a indústria tem feito o seu papel. Eu acho que o câmbio automático é uma coisa interessante para o brasileiro, porque acho que há 10, 12 anos atrás, a gente não pensava que a maioria dos carros vendidos no Brasil seriam automáticos, né? E hoje tem uma briga, né? Tem uma disputa para que, pela primeira vez, seja produzida a transmissão automática no Brasil, porque 100% dos carros que utilizam transmissão automática, utilizam transmissão automática importada. Esse é um passo importante, né? A nacionalização da transmissão, para que o carro fique mais barato. Agora, sobre disruptividade, eu acho que desde sempre, ao longo da minha carreira, o setor automotivo sempre me surpreendeu. E esse eu acho um ponto positivo, porque a indústria automotiva que me fascina é justamente essa. Aqui sempre está correndo atrás para oferecer algo diferente para o consumidor. E a eletrificação é mais uma. Eu acredito muito no hidrogênio verde. Eu acho que o Brasil tem uma posição interessantíssima para poder se colocar como uma solução definitiva com a questão do CO2, desenvolvendo uma tecnologia do hidrogênio verde a partir do etanol. Não sei se você sabe, a USP está fazendo um trabalho incrível de desenvolver um conversor, né, para pegar o etanol e transformar em hidrogênio verde, colocar nos postos de gasolina, e aí sim você ter o seu carro movido a hidrogênio verde, que o resultado da transformação disso em energia é água. E aí a gente acaba com o problema do CO2.